Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, no programa Luz na Penumbra, hoje na companhia do Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. O Eduardo está em trânsito, em alguma reunião da vida, que Deus também conduza ele. E o Cléber ali no controle técnico, porque sem ele não existe programa. Olha, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 14, que vai tratar dos médiuns. Vamos reiniciar no item 164, que a gente começou no último programa, mas só lemos as 3 primeiras linhas, que vai tratar dos médiuns sensíveis ou impressionáveis. Então eu vou fazer a leitura e o Paulo vai fazendo os comentários. Chamam-se, assim, as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Essa parte nós já comentamos no programa anterior e agora vamos continuar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Quer comentar, Paulo? É interessante que voltar aqui ao título, médiuns sensitivos ou impressionáveis. Então ele está realmente se referindo ao médium, aquele que faz algum registro do mundo espiritual. Não são aquelas pessoas que têm aquele leve arrepio, como ele diz aqui, por uma situação ou por outra, não. Né? Aquilo que pertence só ao organismo da pessoa. Ele está realmente tratando aqui na questão da mediunidade. Porque o médium ele faz registros do mundo espiritual individual. Cada médium tem as suas próprias características de fazer esses registros. Uns veem com clareza, sentem com clareza, né? Podem muito bem descrever, alguns podem muito bem descrever o espírito que está ali presente. Outros podem sentir ter aquela absoluta certeza de que está em presença de uma entidade espiritual, embora não a veja, mas a sua impressão, né, é quase como uma visão. A impressão é tão clara, tão absoluta, que só falta ver mesmo, mas ele sente absolutamente uma presença espiritual ali, sente que ali ao lado dele tem um corpo, embora ele não veja. Então ele trata realmente aqui na questão dos médiuns. E ele diz que essa impressionabilidade é a característica geral de todo médium. Né? Não é nada especial, não caracteriza, não distingue um médium de outro. Isso é uma impressão natural que existe em qualquer médium e em qualquer faculdade mediúnica. É preciso que o encarnado se impressione, usar a expressão dele aqui, se impressione, quer dizer, ele faça o registro, sinta seja estimulado no seu sistema nervoso, seja estimulado para perceber de uma forma mais ou menos clara a presença ali de uma entidade espiritual. É interessante porque, olha, o momento mediúnico, ele se dá por conta do perispírito. O ser desencarnado não tem mais corpo físico, mas tem o corpo perispiritual. E o médium é o ser encarnado vestindo o corpo físico com a conexão perispiritual. Então, essas sensações e essa impressionabilidade se dá via perispírito. E eu estava lembrando no Curupaiti, numa reunião mediúnica há muitos anos, no Filhos de Deus, onde era um dia assim de verão, quente,
Tanto que o ventilador, às vezes, a gente deixava de deixar ele rodando, porque fazia barulho e perturbava. E era um dia quente. E uma companheira médio, ela deu passividade, se fez presente um espírito que tinha desencarnado numa avalanche, soterrado no gelo. Ela tremia de frio e estava gelada, sabe? Se você tocar nela, você sentia o corpo dela frio. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. E no final, como já tinha acontecido outras vezes, da pessoa foi incêndio, né? E ela sentia o fogo. Ela tinha essa facilidade. Se é uma coisa geral em todos os médios, no caso daquela companheira, ficava mais exacerbado. Acentuado. É porque a questão da impressionabilidade. É por isso que Kardec usa essa expressão. O médium precisa ser impressionado, estimulado no seu sistema nervoso. Porque a mediunidade justamente se dá por esse caminho. Né? E quando a gente fala de sistema nervoso, nós não estamos falando de uma questão puramente mecânica, puramente física. Né? Embora esse termo seja elástico, mas o próprio Allan Kardec, né, ele diz, o Emmanuel faz uns comentários a esse respeito, diz que o perispírito, né, o sistema nervoso do corpo físico é uma irradiação do perispírito, das energias do perispírito. Né? Então, o espírito, nós, na condição de espíritos encarnados, e no caso médium, nós, quando falamos assim, o espírito se aproximou e tocou o sistema nervoso, foi pelo sistema nervoso, né? Nós estamos falando, nós não estamos falando de coisas estanques, separadas, né? Nós não estamos falando de um sistema nervoso que é do corpo físico exclusivamente. Estamos falando daquelas energias que circulam no perispírito e que estão, entre aspas, materializadas no corpo físico. Porque o espírito na encarnação ele se entranha célula a célula no novo organismo. Então essa impressão realmente ela toca o espírito, porque falta de expressão, a extensão do espírito está no corpo físico. Então quando se diz que o espírito, que o médium deve ser estimulado no seu sistema nervoso, a gente está querendo dizer isso, que a entidade espiritual que tem um corpo espiritual, né, a aproximação dela, as energias dela, sensibilizam a energia do corpo físico que está ligada ao espírito em si, né, ao médium em si. Então nós temos lá realmente, nós temos aí a extensão ou a expansão do nosso perispírito em todo o nosso corpo físico. O que nós sentimos, as impressões que nós sentimos pelo corpo físico, né, tatilidade, esses sentidos todos, eles só existem porque nós, enquanto espíritos, estamos enraizados nisso que nós chamamos de corpo material. Né? É interessante essas questões, porque a percepção do mundo externo nós só a temos por causa desse entranhamento, desse entrelaçamento das energias do nosso corpo espiritual com aquilo que nós conhecemos como corpo físico. Se interromper em algum ponto o meio de comunicação com o espírito, por exemplo, a lesão de um corpo físico, né, de um membro físico que altere de alguma forma a conexão das energias do perispírito com o corpo propriamente dito, né, por esse caminho nós não receberemos mais impressões físicas, propriamente do mundo físico. Mas, porque o corpo foi danificado naquela área. Mas continuaremos enraizados no corpo físico e seremos estimulados, né, a perceber o mundo espiritual segundo as nossas possibilidades. A questão é interessante. Né? Pois é. Por isso que o vai médium estudando e vai aprofundando, né? Por isso que se diz que o espírito não vê, né, o clarividente, o médium-vidente, ele não vê com os olhos físicos. Por isso que as experiências que se fizeram com eles, com os médios-videntes,
Eles comprovaram por experiência, né, experiências de laboratório, comprovaram que o espírito não vê com os olhos físicos e nem sente com o corpo físico. Porque as limitações são para a educação dele no mundo material. Não é? Nós não poderíamos aqui no mundo material ficar enxergando pelo ouvido e ouvindo pelo olho. Mas o ser espiritual, essencialmente, ele é um todo. As percepções estão todas nele. Elas, como você falou, elas estão localizadas por um condicionamento necessário ao nosso aprendizado, a educação que devamos receber, como o professor faz com o aluno, né? Ele filtra todo o seu conhecimento de modo que possa caber na cabecinha do aluno, de modo que ele possa compreender. Como o nosso corpo físico é uma ferramenta de trabalho, essa percepção visual, né, você vai ver que tem pessoas que do nada perdem a visão. Por quê? Porque por conta, se a ferramenta de trabalho, essa mesma ferramenta mal utilizada antes, as impressões ficaram registradas no perispírito, e esse ser espiritual que tem toda uma potência, quando ele vai plasmar pelo perispírito outro corpo, já vem com aquele órgão limitado por conta do mau uso. No fundo é o espírito mesmo que causa perturbação ao corpo físico. A má formação de determinados órgãos, que a gente chama de doenças congênitas, mas é congênita porque o espírito estava doente. Isso aí. Então ele imprimiu a doença no corpo em formação, que muitas vezes pode ser tratado e até curável, dependendo aí do programa de encarnação. Em algum momento da sua encarnação ele pode encontrar a cura porque esse tratamento já vinha ocorrendo em existências anteriores. Então, naquela encarnação ele pode encontrar a cura, mas dependendo da situação, ele vai encontrar no máximo um alívio, dependendo da maneira como ele lide com aquele problema. E às vezes até esse alívio e essa assistência, ela é muito efetiva, mas não tira a limitação do físico. Esse ser desdobrado, de repente no sono físico, quando desdobrado, ele já tem uma percepção mais ampla, mas chegando para o corpo, enfrenta a limitação. Kardec tem uns relatos a esse respeito de evocação de espíritos. Na época a terminologia era idiota, né? Ele tem experiências nesse sentido de que eles evocaram aqueles chamados idiotas à época, né? E eles apresentaram um grau de lucidez que não tinham quando estavam encarnados, porque tinham uma perturbação no aparelho cerebral. Sim. Então a gente sempre fala, o doente ou o saudável é sempre espírito. Não tem jeito, não tem para onde pular. Por isso que Emmanuel diz que enquanto não se considerar o espírito nas enfermidades, o encontro do remédio vai ser difícil. Porque estaremos sempre a tratar dos efeitos e não das causas, porque a causa da enfermidade está no espírito. Então é preciso que se cuide, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se cuide do corpo e da alma. Né, dê ao corpo os elementos químicos, físico-químicos de que ele necessita, mas tem que cuidar de quem está enfermando o corpo, para que os efeitos possam surgir em termos com a classificação de saúde. Então é o que se tinha as frases antigas, né, os gregos especialmente, mente são no corpo são. Se a mente não está sã, o corpo não vai estar são. O Emmanuel fala que o espírito vive na mente que irradia. A mente é a primeira casa mental dele. É a primeira casa do espírito. Ele arruma essa casa como quer, né? Arejada, suja, limpa. A casa, por aí. A casa sempre identifica o dono, né? É verdade. A casa sempre vai refletir o dono, né? A pessoa pode chegar numa residência e falar, mas que casa suja, desarrumada. A casa poderia responder, a culpa não é minha. Pois é. Não sou eu que me fiz assim. Misericórdia. Estou me lembrando dos dias que eu chego em casa e é pelinho de gato tudo na sala e tem uns tapetes derrapando por causa de uma cachorrinha que fez cirurgia de fêmur. Aí eu olho, minha Nossa Senhora, misericórdia, tenho que acordar amanhã, 4 horas da manhã, como é que vai ser? Tirar pelo de gato? Né? Aí eu dou só um, mas no dia que eu chego, vou ficar em casa para limpar mesmo, eu digo, meu Deus, que tragédia. Tem que amar muito. Aí quando tá tudo limpinho, o que é que eles fazem? Aí adoram deitar no limpinho, rola pra lá, pra cá, de safados. É assim que nós somos, né? Não é?
É por isso que Jesus conta a história lá dos 7 espíritos, né? Que um espírito saiu de uma casa, né, que estava de acordo com o que ele queria, mas resolveu sair, foi expulso dela, foi embora e foi percorrer vários lugares. Aí um dia ele lembrou daquela casa, né, e falou, acho que eu vou voltar para saber como é que ela está. Só que ele levou mais 7 espíritos. Quando chegou, a casa estava num estado pior do que quando ele tinha saído. Quer dizer, assim somos nós, né? Nós, de uma forma geral, viemos para o corpo físico trazendo algumas enfermidades. Mas aqui adquirimos outra, o estado, como diz Jesus, o segundo estado fica pior que o primeiro. O Clarence, o Lises, haviam dito para o André Luiz que ele, o espírito André Luiz aí, que trouxe esses livros todos, através de Chico Xavier, ele falou para ele, você encontrará alívio, será tratado aqui, será um grande trabalhador da colônia, mas a tua enfermidade está contigo e você vai levá-la para o corpo físico. Ele avisou a ele que ele reencarnaria com aquele problema que gerou o desencarne dele. Então ele estava sob tratamento, a enfermidade estava, digamos, controlada, mas a cura só se daria aqui. Então, os benfeitores sempre afirmam isso. No mundo espiritual, encontraremos grandes tratamentos, grandes alívios. Mas, às vezes, a cura precisa do corpo. Não tem jeito. Até para consolidar-se também com o conhecimento, as informações nós podemos acessá-las lá, mas fazerem parte do nosso patrimônio de esforços de conhecimento só quando a gente coloca em prática. Nós sempre voltaremos, como diz o instrutor André Luiz, sempre voltaremos ao local do crime, para limpar o local do crime. Não tem jeito, a doença adquirida aqui vai ter que ser curada aqui, não tem para onde fugir. Estabelecido isso pelas leis de Deus. Nós não avançamos enquanto não arrumarmos a casa. E como você mesmo lembrou, a primeira residência é a casa espiritual. Por isso que Paulo dizia que nós somos o templo de Deus. Deus reside em nós, né? Então, não adianta a gente gosta de se iludir, mas não adianta alimentar muito essa ilusão de que vai enfermar aqui, vai acordar no mundo espiritual, vai ser tratado. Plim, Dini é um gênio e acabou tudo. Vai estar curado, etc. Vai voltar na outra encarnação melhor do que quando saiu daqui. Isso é verdade sobre alguns aspectos, mas sobre outros não é verdade. E nós diríamos, infelizmente, né? Porque a gente gosta de errar, na hora de que está errando está bom, mas quando fala dos ajustes a gente não gosta. Uma amiga minha dizia que ela não tinha medo de morrer. O medo dela era reencarnar, porque ela sabia que traria para o corpo físico determinados sintomas, né? Então, a questão é justamente essa. Por isso que a gente prefere viver na ilusão. Mas a ilusão não apaga a realidade, né? Quem se alimenta de ilusão... E não promove libertação, que é mais importante. Que eu ia falar. Quem se alimenta de ilusão está aumentando, está somando os problemas, os próprios problemas, porque está na ilusão de que nunca vai ter que reparar. E a questão é complicada para nós. Poxa. A lei de Deus está certinha. Pois é. Deus escreve certo por linha certa. A gente aqui lê tortinho. Tá lá a gente faz uma tortilha. Tá lá no texto antigo. Vamos lá, Renato. Continuando, ele vai dizer assim: é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Quer dizer, essa impressionabilidade, não é? Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual preciso não seja confundida. Você vê que Kardec ele é bem criterioso na explicação das coisas. Porquanto pessoas há que não têm nervos delicados e se sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos do mesmo modo que outras, muito irritáveis, absolutamente não os pressentem.
Então ele está falando que tem pessoas, né, que tem os nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, e do outro modo, outras que, muito irritáveis, absolutamente não se pressentem, porque não tem essa sensibilidade voltada para isso. É interessante, né, que ele fala que ele difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, como você falou. Kardec era muito lúcido, muito criterioso nas avaliações dele, nas perguntas que ele fazia, nos comentários que ele colocava aqui nas obras, porque antes de fazer algum comentário ele analisava, pesquisava, comparava questões levantadas pelos espíritos, né? E realmente esse trabalho, eu destaco aqui esse trabalho de Kardec, né, para montar a obra básica. Ele teve que estabelecer muitas comparações de própria experiência, presenciar um número grande de fenômenos, e aquilo que ele não pôde presenciar, ele recolheu informações de pessoas fidedignas, como ele mesmo diz, pessoas isentas de qualquer interesse particular, porque eram reis, príncipes, né, que ele nem nomina, às vezes só dá a primeira letra. Então, ele verificou que nem tudo era mediunidade, né? Que muitos estímulos eram puramente estímulos nervosos, estímulos produzidos pelo próprio organismo. Pela química do próprio corpo. Então, hoje a gente não trabalha com esse critério de Kardec. Tudo para nós é mediunidade, né? E às vezes eu fico pensando que é por conta disso, de repente, uma das coisas, que muitos grupos, eles não florescem como poderiam, por falta de critério na formação desses grupos, do apuramento das coisas quando chegam, para ver se realmente aquela pessoa que está ali é aquele médium que se pensa que não é? Ou se tem o comprometimento voltado naquela encarnação para aquele trabalho. Isso mesmo. É preciso ter esse critério do bom senso de Kardec. O bom senso de Kardec a gente não tem, mas tem que desenvolver algum critério. Lembrar de Kardec pelo menos na hora de fazer as coisas. Para que a gente não encha a casa de supostos médios. É um volume que não tem uma função. E a gente às vezes enche a casa de supostos médios, pessoas bem intencionadas, tal, mas que são, como Kardec coloca, pessoas impressionáveis no sentido negativo. Onde é mais o animismo do que a mediunidade, né? A gente sabe que existem casas que são assim, e elas têm uma utilidade para a espiritualidade. Mas quando você está buscando fazer um determinado trabalho que exige um determinado apuramento de comportamento, de esforço e de conteúdo, você tem que ser mais criterioso. Essa impressionabilidade só não resolve. E senão nós teremos uma casa com 800 mil médiuns, mas na filtragem rara mediunidade. Mas cada casa sabe como deve se conduzir, mas... É aquilo que eu sempre reflito, porque tem uma utilidade, às vezes é um entreposto para a espiritualidade. A gente observa um hospital, tem a emergência. Na emergência, tudo que chega ali é necessitado de observação e acolhimento, mas nem tudo vai para o centro cirúrgico. Justamente, a questão realmente é delicada e demanda outras questões para análise, né? Estamos finalizando. Tem que se despedir aí, Paulo. Certo. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Muita paz. E nos ampare. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira,
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, falando sobre a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Associem-se. 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E na coordenação, o Pablo. Vamos ao tema de hoje. Isso, nós estamos estudando a revista de janeiro de 1860. Praticamente tudo que a gente estuda na revista é super importante, né, cara? Então, mais importante talvez do que o Evangelho, né? Porque a gente vai sabendo coisas que o Evangelho não nos diz. Nas outras obras básicas nós não encontramos muitas coisas que nós encontramos na Revista Espírita, né? Bom, mas aí nós paramos então no nosso último programa na Revista Espírita de janeiro de 1860, na parte que Kardec intitulou de correspondência, porque foram correspondências que ele recebeu, né? E nós estamos vendo então, por último, uma correspondência que ele recebeu do Sr. Brian Dorgeval, que foi primeiro baixo da ópera cômica do Teatro de Toulouse e ex-pensionista do Sr. Carvalho. Mas ele coloca esse Brian coloca esse título porque ele estava dando uma resposta a um jornalista, né, dono de um jornal, que publicou 11 páginas contra o espiritismo. E esse Sr. Brian era espírita. Sim. E foi mencionado, o nome dele foi mencionado lá na matéria, então ele se sentiu no direito de enviar uma carta ao jornalista lá, dando a resposta dele. Então, para que a gente entenda o que se passa daqui para frente, vamos só rever o último parágrafo da carta dele, que nós vimos no último programa, tá? Então ele dizia, esse senhor Brian dizia ao senhor Cometan, o jornalista, ele dizia o seguinte: não vedes no espiritismo mais que charlatanismo moral e comercial. Nós outros, futuros inquilinos do hospício, ele estava aqui fazendo uma gozação, porque como diziam que o espírito era louco, então, e Kardec também fazia essas brincadeiras. E tinham essa ideia, né? Kardec disse que se ele fosse para o hospício, ele ia junto com um monte de gente boa, né? Bom, então assim, nós outros, futuros inquilinos do hospício, nele encontramos a solução, no espiritismo, tá? Encontramos a solução de uma porção de problemas contra os quais a humanidade se debatia há muitos séculos, a saber, o reconhecimento raciocinado de Deus em todas as suas obras materiais e espirituais. Então não é agora uma simples fé, é um reconhecimento da existência divina, mas de forma raciocinada, né? A certeza da imortalidade e da individualidade da alma, provada pelas manifestações dos espíritos. Então a imortalidade agora não é uma questão de fé, né? Porque está provado, né? A ciência das leis da justiça divina, estudada nas diversas encarnações dos espíritos, etc., etc. Então a justiça divina se manifestando através das reencarnações. Se nos dessemos ao trabalho de aprofundar um pouco esses assuntos, esses que ele acabou de mencionar aqui, poderíamos ver que se acham acima de todos os sarcasmos e de todas as zombarias. Por mais que nos considereis sonhadores e alucinados, todos diremos em um lugar do per se move de Galileu, né, e porém se move, no lugar colocaria, todavia Deus lá está. Então, apesar dos materialistas, como era o Cometan, Deus estava lá, né? Ninguém vai matar Deus, certo? Bom, e aí o Brian termina a carta e Kardec faz uma observação logo depois da carta do Brian, dizendo o seguinte: não é do nosso conhecimento que o senhor Oscar Cometan tenha publicado esta resposta, bem como a nossa. Então Kardec disse, ele enviou uma carta-resposta ao senhor Cometan, o senhor Brian também enviou uma carta ao senhor Cometan, e não era do conhecimento de Kardec até esse momento se o senhor Cometan se dignou responder, né? Não, parece que não respondeu a nenhuma. Ora, atacar sem admitir a defesa não é um combate leal.
né? Então, foi um parecer do Kardec após Sim. a leitura da carta que ele recebeu do Brian, tá certo? Bom, aí vem outra carta aqui, de 23 de dezembro de 1859, novamente do senhor Jobard. O Jobard adorava escrever, né? Mas ao que parece, em 1859, ele já estava bem velhinho. Você se lembra no programa anterior, em que ele fala que em 1817 ele tinha conhecido o general, Sim, o general que investigou lá uma ocorrência, exatamente, né? De materialização de as pedras, né? Então, ele, em 1859, ele estava falando de algo que aconteceu em 1817, quando ele já tinha participado de um duelo e tudo, né? Então, quer dizer, ele já devia estar, na hora que ele estava escrevendo, já não tinha mais muita coisa para fazer, né? Então escrevia para Kardec a toda hora. Bom, meu caro colega, e por que ele chama de colega? Porque ele se tornou membro também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Venho submeter-vos a algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos, com a intenção de corrigir uma opinião assaz generalizada, mas, a meu ver, muito errada no que respeita ao estado do homem após a sua espiritualização. E parece que ele chamava de espiritualização o estado da desencarnação. Sim. Né? Então, como ele estava dizendo, que existia uma ideia muito generalizada a respeito da situação do desencarnado, né? Do estado do homem após a desencarnação. Prossegue ele, então, na carta, dizendo o seguinte: imagina-se, erroneamente, que um imbecil, um ignorante, um bruto, torna-se imediatamente um gênio, um sábio, um profeta, desde que deixou seu casulo, desde que desencarnou, né? É um erro análogo ao de quem admitisse que um celerado, liberto da camisa de força, iria tornar-se honesto. Um tolo ficará esperto, e um fanático raciocinará, tão somente porque transpuseram a fronteira do mundo espiritual. Então, até aqui, parece perfeita a colocação dele, né? Ele fala assim, há um erro em achar que só porque desencarnou, que virou gênio, o supra-sumo. Que você pode aceitar qualquer explicação, qualquer informação que seja dada por um morto, né? Então, ele diz assim, quem é imbecil, desencarna, continua imbecil, né? Quem é ignorante, continua ignorante, né? Bom, ele prossegue a carta dele dizendo o seguinte: não é nada disso, quer dizer, não é nada disso no que pertine à ideia errada de que a criatura se torna outra porque desencarnou, né? Não é nada disso. Levamos conosco todas as nossas conquistas morais, nosso caráter, nossa ciência, nossos vícios e virtudes, à exceção dos que se prendem à matéria. Os coxos, os arolhos e os corcundas não mais o são, mas os velhacos, os avarentos e os supersticiosos ainda o são. Interessante, né? Assim, os defeitos físicos não prosseguem após a morte, ou pelo menos não são transmitidos. Né? Isso, né? Ou pelo menos... Agora, os outros defeitos, né? Os de natureza moral? Esses são. Certo. Até porque a gente faz muito sentido isso, porque os nossos defeitos de natureza moral, nós podemos corrigi-los, só depende de nós. Mas os nossos defeitos de natureza física não tem como a gente corrigir. Exatamente. Né? Então, se nós temos problema de visão, a gente no máximo consegue colocar um óculos e tal, para conseguir, né, viver. Agora, corrigir, trocar de olho, não tem como fazer. Então os nossos defeitos Chico físicos... Xavier que o diga, né? Com os nossos defeitos físicos não tem como ser corrigidos pelo menos por nós mesmos, né? Agora, os nossos defeitos morais, nós só não corrigimos se não quisermos, né? Daí, então, os nossos defeitos físicos, que nós não corrigimos porque não podemos corrigir, eles desaparecem normalmente com a morte, enquanto os nossos defeitos morais, que nós podíamos ter corrigido e não corrigimos, permanecem conosco. Já que a gente gosta disso, então carrega isso, né? Bom, ele prossegue então dizendo o seguinte: não é, pois, de admirar que ouçamos os espíritos a pedir preces, desejar que façamos as peregrinações que haviam prometido e mesmo que se descubra o que haviam escondido, a fim de dá-lo à pessoa a quem haviam destinado e que a indicam exatamente estando ela encarnada. Então, uma das razões lógicas para ele
de que o espírito não se torna santo, nem puro, nem sábio, é de que eles continuam pedindo prece, etc, etc, né? Pedindo para que você execute alguma atividade que eles que tinham que lembrem ele. Alguma atividade que eles precisavam fazer enquanto encarnados e que não fizeram, né? Daí por diante. Bom, em suma, o espírito que tinha um desejo, um plano, uma opinião, uma crença na Terra, quer vê-los realizados. Assim, Hahnemann exclamava, aí ele abre aspas para colocar o que o Hahnemann dizia: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa, que satisfação para a minha alma. Aqui eu não sei se ele está se referindo ao Hahnemann desencarnado ou Hahnemann encarnado, porque o Hahnemann encarnado, que foi o pai da homeopatia, ele tinha a doutrina, né, que obviamente a homeopatia ela age sobre o perispírito, né, então parece-me que aqui, ainda quando encarnado, Hahnemann dizia isso: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa, que satisfação para a minha alma. Quanto ao Dr. Gall, né, G-A-L-L, e aqui certamente o Kardec sabia quem era o Dr. Gall, nós não sabemos. Quanto ao Dr. Gall, sabeis o que ele pensa de sua ciência, assim como Lavater, Swedenborg e Fourier, o qual me disse que seus alunos haviam truncado a sua doutrina, querendo ultrapassar a fase do garantismo, que ele me felicita por continuar. Bom, então isso aqui é um parágrafo que só o Jobard e o Kardec sabem o que significa, né? Exatamente. Bom, prosseguindo na carta do Jobard ao Kardec. Numa palavra, todos os espíritos que professam uma religião, uma idolatria ou um cisma, por convicção, persistem nas mesmas crenças até serem esclarecidos pelo estudo e pela reflexão. Isso aqui é um ponto importante, né? Obviamente que não é novidade, mas é um ponto importante. A gente não achar que qualquer adepto, né, de qualquer doutrina vá só porque desencarnou e constatou que a vida prossegue depois da morte, que vai se tornar espírita. Exatamente. Né? Se todos os espíritos fossem espíritas, seria uma maravilha, né? Mas não, a pessoa, quem era cético tende a continuar cético, né? Quem era evangélico tende a continuar evangélico, quem era católico tende a continuar católico, budista e daí por diante. Não sei quem já leu o livro Voltei, do irmão Jacó, né, vai verificar lá pelas tantas, a psicografia do Chico Xavier, né, vai verificar lá pelas tantas que na guerra, né, acho que na Segunda Guerra Mundial, né, com tantos desencarnes em massa, eles precisavam, né, de um trabalho hercúleo nas esferas espirituais para receber esses espíritos, e precisaram se valer de espíritos que eram como é que eu dizer, especializados em cada crença, né? Então eles precisaram de padre, de pastor, né, de espírita. Eles não maculavam o indivíduo. Sim, o indivíduo que era católico permanecia católico. E era recebido na espiritualidade, orientado na espiritualidade por um católico. Exatamente. Então é muito interessante essa questão, né? Bom, tal é o móvel de minhas preocupações neste momento. E, evidentemente, é um espírito lógico que as dita. Né? Então, quando ele fala é um espírito lógico que as dita, é como se ele estivesse recebendo a inspiração de um espírito lógico. Né? Então, ele fala assim, tal é o móvel de minhas preocupações neste momento, e, evidentemente, é um espírito lógico que as dita. Porque, a uma hora, não pensava senão em recolher-me ao leito e acabar a leitura do excelente opúsculo da senhora Henry Gauguin sobre os piedosos preconceitos dos baixo-bretões contra as novas invenções. Baixo-bretões eram os habitantes da Baixa Bretanha. Então ele fala assim, o que ele estava querendo há uma hora atrás era ir se deitar para continuar a leitura desse livro aqui. E aí vem essas ideias a ele, né, sobre esses equívocos a respeito do que acontece com o homem após a desencarnação. Então ele considerou que essas ideias tinham surgido de algum espírito, né, que o tivesse inspirando. Bom, aí ele prossegue na carta dele, dizendo o seguinte ao Kardec.
Continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo... Interessante esse Jobá, né? Porque às vezes ele falava com Kardec como se ele fosse mestre do Allan Kardec. Né? Ele fala assim, ó, continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo nada mais é que a imagem daguerreotipada deste, né, do mundo físico, que, como sabeis, encerra espíritos malignos como o diabo e maus como os demônios. Né? Então, ele fala assim, o nosso mundo encerra espíritos malignos, né, como o diabo e maus como os demônios. E ele diz que, aí que entra um equívoco, né, mais natural para aquela época, de que o mundo espiritual seria uma imagem daguerreotipada do mundo físico, quando é exatamente o contrário, né? O mundo físico é que é uma imagem daguerreotipada do mundo espiritual. Bom, não é de admirar que as pessoas simples se enganem e interditem todo o comércio com eles, né, com os espíritos, o que as priva da visita dos bons e grandes espíritos, menos raros lá em cima do que aqui embaixo. Então ele também tinha a ideia de mundo espiritual em cima e de mundo físico embaixo, né, que é uma ideia equivocada. Exatamente. Né? Bom, pois os há de todos os tempos e em todos os lugares. E estes só nos querem dar bons conselhos e nos fazer o bem, enquanto sabeis com que repugnância e com que cólera os maus respondem ao apelo forçado. Então, assim, se as pessoas se recusam ao intercâmbio com o mundo espiritual para não ter contato com os espíritos maus, elas acabam também não tendo contato com os espíritos bons, né? E grande é a perda. Mas o maior, o mais raro de todos os espíritos, esse ponto final que também merece uma análise mais detida, né? Me parece que aqui a ideia do Sr. Jobá não era ainda melhor. Ele fala o seguinte: mas o maior, o mais raro de todos os espíritos, aquele que vem apenas 3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, enfim, não obedece às evocações dos pneumatólogos. Os pneumatólogos eram pessoas estudiosas que se dedicavam ao estudo do Espírito Santo, aquela figura da Trindade, né? Sim. Então ele fala assim, vou voltar aqui um pouquinho atrás, ele fala, mas o maior, o mais raro de todos os espíritos, aquele que vem apenas 3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, assim não obedece às evocações dos pneumatólogos, vem quando quer, e aí ele coloca uma expressão latina, spiritus flat ubi vult, o que não quer dizer que não envie outros para lhe preparar o caminho. Tem a impressão de que esse Espírito Divino, Espírito Santo, etc., né, que ele estava falando aqui, ele estava se referindo a Jesus. Agora, essa informação de que só vem 3 vezes durante a vida de um globo, ele deve ter ouvido de algum espírito, né, e ele estava colocando aqui como se já fosse verdade. Embora, por enquanto, ninguém tenha provado que seja mentira, né, porque, até porque a gente já vê no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, de 2 vezes que os espíritos responsáveis pelos destinos da Terra, que são liderados por Jesus, os 2 grandes momentos em que eles se reuniram para tratar dos destinos da Terra. Uma dessas vezes, a primeira vez, foi quando da criação da Terra, quando que a Terra ia surgir, e outra vez foi quando preparava a vinda de Jesus à Terra. Sim. Né? E há algumas décadas nós recebemos algumas comunicações de alguns espíritos, dentre eles Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, falando de uma 3ª reunião que houve naquele período, em que uma das decisões foi liberar para a reencarnação uma grande massa de espíritos que estavam retidos há séculos nas regiões de treva para a reencarnação. E que aqueles que estivessem encarnados, né, após aquela tomada de decisão, sofreriam muito a influência, né, as consequências dessa tomada de decisão. Então a gente vê hoje toda essa violência, né, enfim, né, a imoralidade, né, enfim, a gente verifica que parece que já é, porque hoje, nós com a idade que nós já estamos, nós falamos, puxa, nem sempre foi assim, né? Nós podíamos sair à noite com uma certa tranquilidade, né? Hoje a gente não pode sair nem de
dia. Então parece que isso é efeito dessa tomada de decisão feita. Hoje as pessoas estão com medo de Então, por que eu estou levantando isso? Porque também através do Emmanuel, nós só temos informação de 3 vezes, né, desse espírito divino, né, vindo à Terra, entre aspas, né, aqui essa reunião desses espíritos responsáveis pelo globo, né, para tratar dos destinos do globo. Bom, deixa eu prosseguir, que como sempre a gente tem mais coisa para falar do que tempo para falar, né? Bom, aí ele prossegue, o Sr. Jobard, dizendo a Kardec: a hierarquia é uma lei universal. Tudo é como tudo. Aliás, como entre nós. O que mais retarda o progresso das boas doutrinas, que a perseguição não deixa avançar, é o falso respeito humano. Há muito tempo teria o magnetismo triunfado se o Sr. X, a gente não sabe aqui quem era o Sr. X, há muito tempo teria o magnetismo triunfado se o Sr. X e o Sr. N, em vez de darem o nome e o endereço das pessoas para referências, como dizem os ingleses, houvessem dito quem é o Sr. N que se esconde. Aparentemente um mentiroso. E esse Sr. J, um fascista, ou antes um ser em quem não se deve confiar, porquanto não se oculta nem se mascara, senão para fazer mal e mentir. A gente vai entender já por que ele está revoltado com isso daqui, por causa das pessoas que já eram espíritas, mas que não queriam confessar-se espíritas, né? Então bota sigla e tal para poder se esconder, né? Exatamente. Aí ele coloca, então ele fala assim, esse foi um mal para o magnetismo e acaba sendo mal, na visão dele, um mal para o espiritismo, também, né? Então ele disse, hoje que a academia finalmente já aceita, que as academias finalmente já aceitam o magnetismo e o sonambulismo, primos e irmãos do espiritismo, é necessário que seus partidários do espiritismo, se disponham a assumi-lo com todas as letras. O medo do que dirão é um sentimento covarde e mau. Então a gente vê que ele estava revoltado com as pessoas que, para não serem julgadas, né, se eu disser que sou espírita, se eu defender as ideias espíritas... Isso vai até a nossa época. Com certeza, total. Né? Você tinha que dizer que era católico ou evangélico. Sim. E ainda hoje, quando as pessoas evitam de dizer que são espíritas, as suas convicções filosóficas, religiosas, às vezes políticas, em que nós evitamos mostrar quais são as nossas convicções, né, com medo do que dirão, né? Entendeu? Bom, nós temos pouquíssimos minutos, mas já estamos também no último parágrafo da carta do Jobard, e ele termina essa carta dele. Depois vem uma observação do Kardec, né, que provavelmente a gente só vai ver no próximo programa, né? Mas ele termina a carta dele dizendo o seguinte: a ação de subscrever aquilo que se viu, que se crê, não deve mais ser considerada como um traço de coragem. Deveis, pois, persuadir vossos adeptos a fazerem o que sempre tenho feito, assinar. Ele era meio impositivo, né? Então, dizendo que Kardec, primeiro ele chama de seguidores de adeptos do Kardec, né? Era adeptos do espiritismo e não adeptos do Kardec. Exatamente. Né? E ele dizendo que o Kardec, de algum modo, devia obrigar os adeptos a assinar aquilo que eles escrevessem. Se presenciaram algum fenômeno, publica que presenciaram e coloca o nome embaixo, do modo que ele fazia. Né? Mas aí o nosso tempo acabou, a gente prossegue no próximo programa. Vamos prosseguir no próximo capítulo, né? Que é interessante. Irmãos, colaborem com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos terminando mais um estudo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.